Estamos de volta com o programa Ceará em Pauta de hoje. Como eu anunciei no dia de ontem, hoje eu tenho a presença do senador da República pelo estado do Ceará, Eduardo Girão. Ele que vai conversar agora comigo, está em Brasília, está ao vivo nessa conversa e eu já começo cumprimentando, dando o bom dia ao senador Eduardo Girão. Senador, um abraço, bem-vindo, sempre bom revê-lo, essa sua serenidade, essa sua paz, esse seu jeito manso de falar, às vezes até acalma o coração da gente. Bem-vindo, programa Ceará em Pauta, Rádio Vale do Jaguaribe, Rádio Caiçara FM, Rádio Costa Leste e, claro, as plataformas digitais. Deixa os microfones à vontade aí para suas considerações iniciais, senador. Olha, Kennedy, se tem uma pessoa que tem que agradecer, sou eu. Agradecer a você primeiro pelo seu talento, né, que está sendo reconhecido não apenas a nível de Ceará. Transcendeu o Vale do Jaguaribe há muito tempo, já transcendeu o Ceará e a gente já vê a repercussão do seu trabalho no país inteiro. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sinto muito orgulho em participar porque é uma forma da gente prestar contas, da gente conversar sobre esse momento que vai decidir a vida dos nossos filhos e netos. Então, um abraço para você. Espero que você que está nos assistindo nesse programa Ceará em Pauta com Kennedy tenha paciência para nos ouvir, né? E eu espero responder todas as perguntas desse brilhante radialista. Senador, eu não poderia começar se não falando no primeiro turno. Já passou, já ficou para trás, o momento é outro, mas muita gente, inclusive eu, tínhamos uma expectativa muito grande pelo grito de liberdade do cearense, aquele clamor que existia de sair do PT, de sair da mão dos Ferreira Gomes, e o capitão Wagner vinha muito forte, vinha ali na dianteira das pesquisas e de repente foi tragado. Foi a onda Lula do momento ou o senhor atribui a alguma outra situação? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Kennedy? A gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Isso já dizia os meus antepassados, meus bisavós, aí do Vale do Jaguaribe, né? Então, eu digo para você assim que a gente... o aprendizado vem de, muitas vezes, provações, sofrimentos. E talvez a gente não tenha tido ainda a percepção da gravidade do que essa oligarquia PT e PDT fez com o Ceará. As famílias estão com medo, as facções estão avançando e o Estado recuando, né? O crime organizado está mandando e desmandando ao ponto de botar uma família, aliás, centenas de famílias, botar para fora de casa, né? As pessoas que têm as casas, que têm a propriedade. E outra coisa, ter que pedir autorização em certos horários para poder adentrar em alguns bairros e cidades, comunidades do nosso estado. Então, até onde nós vamos suportar isso? Quem é responsável por isso? Quem é responsável por pegar o teu dinheiro, Kennedy, o meu, o de quem está nos ouvindo agora nesse pool de rádios, e simplesmente chegar a gastar 1,93 bilhões de reais. Vou repetir, quem tiver em pé, sente, porque é escandaloso o que eu vou dizer aqui. 1 milhão, tu já imagina a quantidade de dinheiro que é. Mas se você pegar 1000 vezes 1 milhão, que é 1 bilhão e 63 milhões para gastar, sabe com o que o estado do Ceará gastou? Com propaganda e publicidade para dizer, tá tudo bem, tudo sob controle na segurança pública, na saúde. Esse é o estado do Ceará, comandado por essa turma que só pensa em projeto de poder. E chega ao ponto, Kennedy, eu gosto muito, você sabe, estou político hoje, mas sou um cidadão que sempre gostou e continuo gostando e vou às feiras, às praças, os mercados, nas ruas, conversar com as pessoas.
sejam elas de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, eu converso com todo mundo. E é impressionante como tem cearense hoje, como tem, que acha, por exemplo, que a vacina que nós tomamos foi dada pelo governador do Ceará. Foi ele que trouxe a vacina. Tem gente que acha ainda que as águas do São Francisco, que era um sonho de infância, da minha adolescência, lá na Fazenda Barbado, ali em Morada Nova, você pegar aquilo ali, cara, e achar que quem trouxe foi o Lula. Quem trouxe foi... Gente, quem trouxe isso foi o presidente da República. A gente tem restrições ou não a ele, mas a verdade tem que ser entregue para as pessoas, elas precisam saber da realidade. Então, aí eu fico pensando como é que tudo isso, as pessoas estão se confundindo com isso. É porque é uma lavagem cerebral, o Kennedy. É uma lavagem cerebral com 1 bilhão e 93 milhões com propaganda de manhã, de tarde e de noite, mostrando o governador, mostrando as obras, mostrando coisa, e a pessoa fica atordoada e acha que foi ele que trouxe vacina. Ele não trouxe nenhuma vacina, nenhuma. Todas foram trazidas pelo presidente da República, pelo governo federal, 500 milhões de doses. A água do São Francisco, que finalmente chegou, depois de a gente esperar séculos, esse presente para o Nordeste, para o Ceará, foi do atual presidente da República, né? Porque o PT passou décadas, e você sabe mais do que eu, décadas e décadas, com desvio, com problema de corrupção lá, que nunca terminava a obra, porque são incompetentes, além de tudo. E o presidente foi lá em pouco tempo e fez, né? Então a gente precisa colocar os pingos nos is para que as pessoas tenham noção. Então veio uma onda daquela ideia, uma ilusão do PT de que vai chover picanha, vai chover cerveja, né? Vai cair do céu isso. E isso é uma grande mentira, porque ele deixou o Brasil, o Lula deixou, o PT deixou, com 13 milhões de desempregados, numa crise sem precedentes na nossa economia. É complicado. A gente não pode esquecer um passado que faz bem pouquinho tempo. Então, o PT, Kennedy, já para encerrar essa parte, eu sei que você já quer fazer outra pergunta, mas eu digo para você, meu amigo, você sabe que eu estou aqui, sou atuante, nunca faltei a uma sessão aqui no Senado, estou direto aqui dando o meu melhor, e eu vou dizer uma coisa para você. Os maiores defensores do assassinato de crianças, que é o aborto, são eles, é o PT que está aqui na frente, são os deputados deles. Você quer outra coisa? A legalização da maconha, da droga. Gente, já não basta. Quem conhece alguém, algum familiar, primo, tio, sobrinho, que está com problema de droga, viciado, que tem problema de dependência química, só quem tem alguém próximo que ama, assim, que sabe a tragédia que é na família, de a pessoa querer bater em uma crise, em todo mundo, de vender as coisas de casa para comprar droga. O PT é o líder aqui para liberar a maconha. Todo dia esses caras estão articulando aqui para isso, né? Então, é isso que a gente quer para o futuro dos nossos filhos e netos, é a devastação da família, que é a base de uma sociedade, a grande base de tudo na vida é a família. E o PT já demonstrou, sem falar nos bilhões de reais, que foram 37 bilhões de reais, que no governo do PT, em vez de investir no Brasil, em vez de investir no Vale do Jaguaribe, no Ceará, no Brasil, foram investir em Cuba, foram investir em Venezuela, Nicarágua, entendeu? Com dinheiro do brasileiro para fazer média, porque são ideologicamente alinhados com o PT, mandar o nosso dinheiro suado, que a gente paga de imposto, para lá, o Brasil precisando dele. É isso que o PT faz. E você vê aí, o ditador da Nicarágua foi um dos primeiros a parabenizar o Lula pelo primeiro turno, né, por ter passado, por ter ido para o segundo turno. Ou seja, é um ditador que fecha igreja, que persegue padre, que persegue pastor, que fecha emissora de rádio, como a gente está fazendo aqui, falando aqui, fecha, seja religioso ou não,
Então, essa turma que a gente quer de volta ao poder, essa é a pergunta que eu quero deixar. O senhor falou aí da questão dos bilhões, né? Na verdade, 1 bilhão e 63 milhões gastos pelo governo do Ceará com propaganda. Meu querido ouvinte que está em casa, você tem uma noção do que é isso? Se você começar a contar agora, 1, 2, 3, 4, 5, você vai levar 31 anos para contar 1 bilhão. Agora você transforma isso em dinheiro e imagina o quanto o governo do estado do Ceará tem gasto em propaganda. Por isso que você que está em casa, quando liga uma rádio, o governador é bom. Ah, o governador é excelente, o governador isso aqui, meu irmão, tá todo mundo na folha das agências de publicidade do governo do estado do Ceará. E o senador foi generoso, porque ele só citou o governo do estado, não falou de Assembleia e nem falou da Prefeitura de Fortaleza. Por aí você tira o tanto que é gasto com publicidade pelos governos do PT. O senhor enveredou aí pelo lado das igrejas, lembrou do ditador da Nicarágua, lembrou da crise que vive essas ditaduras. E quando eu falo isso aqui, senador, muita gente diz que é discurso de radical. Não é o povão. São aqueles jornalistas, comunicadores pagos pelo governo. Eles gostam de dizer que isso não existe, que o Brasil é diferente, que não tem nada a ver, que o Lula já foi presidente e isso nunca aconteceu. E quando a gente fala dos valores cristãos, o pessoal gosta de tentar criar uma narrativa de que religião não se mistura com política. Qual é a sua visão? Eu estou exagerando a alertar o povo que nós podemos ser a Argentina no futuro e essa questão também da religião e da política. Ninguém melhor do que o senhor, porque, olha, eu conheço político, viu, senador? Quase do dia que eu abri os olhos, meu pai já trabalhava com isso e eu não conheço um com tanta espiritualidade como o senhor. Explica um pouquinho pra gente, explica dessa situação. Não importa a religião, eu estou falando da fé. Com certeza, e nós estamos numa guerra espiritual, eu acho que isso é ponto pacífico, né? Olha um detalhe, viu, Kennedy? Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação evangélica, já chegando aí perto da primeira, né? E todo mundo convive bem, em paz. Agora, vou dizer uma coisa para você. Você já observou como o ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, citado centenas de vezes o seu nome em delações premiadas de corrupto, o Lula? Você já notou como ele está raivoso? Você já notou como pode voltar todo esse rancor do que foi descoberto na Lava Jato? Kennedy, ainda bem que tu tá sentado, eu tô te vendo aí. Rapaz, um gerente da Petrobras, um gerente do 3º escalão, escolhido a dedo pelo Lula, devolveu 500 milhões de reais roubados do povo brasileiro. Isso é fato. Está aqui a carta da Petrobras. Eu li na tribuna ontem. Só a Lava Jato já recuperou 22 bi de bola e de índio. Bilhões de reais roubados do Brasil nos governos do PT. Quase a Petrobras quebra, quase o Correios quebra. Várias estatais que hoje estão dando lucro, estão sendo mais eficientes e dando retorno. Na época do PT dava tudo prejuízo. Vai perguntar para algum funcionário de fundo de pensão dessas estatais aí, os descontos que ele tem todo mês pela gestão fraudulenta do PT, dos escândalos de corrupção. Que mensagem a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, votando no Lula, com todo respeito à pessoa do Lula? Todo respeito à pessoa. O que eu estou falando aqui, condenando, não é o pecador, é o pecado. Veja bem o que está acontecendo. E, senador, é importante a gente frisar, só lhe cortando, que isso também é com respeito a quem vota no Lula.
Porque o que eu tenho ouvido de agressões de jornalistas a eleitores do Bolsonaro não é brincadeira. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas você não pode julgar ou xingar o eleitor pela sua opção. Eu aqui sou duro, sou crítico, bato quando tenho que bater no Lula, mas nunca vou desrespeitar o eleitor dele. A nossa função é abrir o olho, é levar ele a informação para que ele possa tomar a melhor decisão, né, senador? Exatamente. Você está coberto de razão. Eu fui presidente do Fortaleza, você lembra? Sim. Em 2017. E a primeira coisa que eu fiz, Kennedy, quando assumi o Fortaleza, eu fui até mal interpretado por alguma parte mais radical da torcida tricolor. Eu fui visitar o presidente do Ceará. Aí a turma dizia assim, né, que a gente sempre ouve, desde pequenininho, né, a gente ouve desde moleque, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Aí eu fui visitar porque responsabilidade. Como presidente de um grande clube do futebol cearense, o Fortaleza, o meu amigo de infância, que eu considero até hoje, eu estava vendo torcedores do Fortaleza sendo assassinados. Torcedores do Ceará sendo assassinados, só porque estão com a camisa de um time diferente. Futebol não foi feito para isso, foi feito para unir. Quando eu fui lá no Robson, fui muito bem recebido por ele, nós construímos uma parceria a partir dali, para que nós pudemos ser adversários dentro do campo. É um querendo ganhar do outro. Mas fora do campo, nós jamais seremos inimigos. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E começamos a dar o exemplo por cima. Eu fui assistir no camarote dele, ele me convidou, eu com a camisa do Fortaleza e ele com a do Ceará, a imprensa toda captando isso, e a gente assistiu o Clássico Rei juntos. Todo mundo ficou sem entender que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que deu 1-1. E aí, depois a gente fez ações, os jogadores entrando alternados, o mascote do Fortaleza, que é o Leão, entrando com a bandeira da paz, com as cores do Ceará, o mascote do Ceará, que é o Vovô, entrando com uma bandeira da paz, com as cores azul, vermelho e branco do Fortaleza. Enfim, isso diminuiu para zero a quantidade de uma média de 5 assassinatos que se tinha por Clássico Rei em terminais de ônibus de Fortaleza, ao redor do Castelão. Isso vale para a política, né? Nós estamos num momento eleitoral agora muito tenso, onde está tendo, viu, Kennedy, eu posso dizer para você daqui, no meu modo de entender, uma flagrante parcialidade. Você sabe que eu sou crítico ao governo federal, mas eu não sou adepto à injustiça, não. Eu reconheço coisas que esse governo faz de bem e discordo de certas coisas e critico. Essa é a minha independência. Agora, você vir manipular, como eu estou vendo aí, certas situações, calando todos os jornalistas que são conservadores, que têm uma visão, vamos dizer, de ouvir os dois lados. Não. Tem que ser militante agora para não ser calado, tem que ser militante do Lula para não ser calado, porque se você ouve os dois lados, estão te calando. Até eu, Kennedy, fui suspenso do Facebook por 7 dias sem poder postar nada. Eu não fiz absolutamente nada de errado, apenas eu critiquei o PT, que a gente pode criticar, nós estamos ainda numa democracia ou não? Ou já é ditadura? Mas parece uma ditadura da toga, eu sei, mas você está vendo as emissoras Jovem Pan, várias outras emissoras, Brasil Paralelo, uma grande produtora, e a Revista Oeste sendo aí multada, sendo centenária. Calada. Não pode falar que... centenária, não pode falar que é ex-presidiário, você vai mudar a história. O cara teve ou não teve na prisão, né? Então, assim, tem coisas absurdas acontecendo no Brasil e que as pessoas precisam ter muita calma nessa hora, mas não se intimidar. Sabe por quê? Porque a Constituição está ao lado do cidadão. Está ao lado de você, querido. Continue, está ao lado de quem está nos ouvindo. Eu sofri, dentro da minha casa, talvez a maior censura que um ser humano pode receber, que é a morte.
Meu pai foi assassinado com 11 tiros dentro do estúdio da rádio. Para quem é daqui já sabe da história. Quem é de fora do Brasil, ou quem é de fora do Ceará, que está ouvindo, que vai ver, pesquisa depois no Google, caso Nicanor Linhares. Bem, isso não vem ao caso. Eu tenho 38 anos, senador. Eu estudei na escola História e aquele nome censura parecia algo tão distante, algo que ficou para trás, algo que nunca mais a gente vai ver. E aqueles professores que me ensinaram isso nas melhores escolas de Limoeiro do Norte, hoje são militantes do PT. Inclusive, um deles me processou. Um professor meu, que me ensinou tanto sobre democracia, me processou aqui em Limoeiro do Norte. Ele era vereador, perdeu, era vereador do PT. E aí, eu lhe pergunto, existe solução para esse momento que a gente está vivendo? E outra, uma pergunta que eu recebo demais dos meus ouvintes e telespectadores: o que fazer com essas big techs? Nós estamos vendo senadores sendo calados, deputados, nós estamos vendo ex-ministro do STF sendo censurado. Nesse instante, teve aí. Então, a gente está vendo cada absurdo que a gente nunca imaginou mais ver. Eu nunca vi, porque nasci em 84. Quem é mais velho deve ter visto. Mas, graças a Deus, alguns poucos livros de história ainda falam a verdade. Tem jeito, senador? Existe o remédio para o que a gente está vivendo? Existe. Em primeiro lugar, nós sabemos que quem está no comando, na verdade, é Jesus, né? Então, para nós cristãos, a gente sabe que faz parte a aprovação, a porta estreita, mas a gente vai ter um grande teste agora, dia 30. O voto com consciência, sabendo de todas as informações, Kennedy, que você passa diariamente e que eu estou também passando aqui, seja na tribuna do Senado, seja com você no seu programa, seja nas ruas, onde eu vou e converso com as pessoas. Cada um vai votar em quem quiser, mas precisa saber da realidade. Da realidade. O próprio Ciro, da nossa terra aí, falou que o Lula é um encantador de serpentes. E nesse aspecto aí, eu concordo com ele, né? Porque é impressionante que o Lula tenha voto depois de tudo o que ficou aí demonstrado, revelado. E eu vou te dizer mais, viu, Kennedy? Eu fiz uma audiência ontem aqui no Senado, anteontem, vários juristas, ministros de Estado. O PT não queria de jeito nenhum que essa audiência ocorresse, fez de tudo para impedir, mas não conseguiu. Nós ganhamos no voto e essa audiência aconteceu, o PT não apareceu lá. Sabe para quê? Para discutir a delação gravíssima do Marcos Valério, relacionando o PT com o PCC, organização criminosa, e a morte, que você teve um contato muito próximo com o seu amado pai, mas a morte também que deixou um prefeito lá de Santo André, Celso Daniel, e a sua família exposta, chorando, e os seus e a população da cidade que elegeu ele. Então, olha só que situação que aconteceu anteontem aqui no Senado. Eu botei os vídeos, o Marcos Valério não veio, não compareceu, mas os outros convidados vieram. E a gente botou os vídeos do Marcos Valério denunciando isso. Você lembra quem é o Marcos Valério? Lembro, sim. É o operador do mensalão do PT, que delatou tudo, o esquema que funcionava. E, durante a sessão, eu passei o vídeo de uma senadora da República, a Mara Gabrilli, de São Paulo, que simplesmente... Perdão. A Mara Gabrilli denunciou num grande veículo de comunicação, que depois foi censurado. Inclusive, esse caso Marcos Valério também não se pode falar por aí, né? Porque o TSE censurou é verdade. que essa notícia venha para o povo,
como censurou, como você falou aí, quem censurou não foi nem a Big Tech, quem censurou o ministro Marco Aurélio, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem censurou foi o próprio TSE. Então, a Mara Gabrilli, olha só o que ela denunciou. Agora, 3 semanas atrás, ela disse que o Lula, sim, o Lula teria pago, ela afirmou isso. 12 milhões de reais. 12 milhões de reais para não ter o seu nome, pagou a um chantagista que estava chantageando, pagou a um chantagista, teria pago, vamos dizer assim, ela falou que ele pagou, para não ter o seu nome incluído como mentor do assassinato. Olha, Kennedy Linhares, você que é uma pessoa que busca justiça, você imagina essa situação. É isso que a gente quer para o nosso país? A gente não pode aprofundar, porque tem censura e tudo, não tem... Mas olha, que essa verdade venha logo à tona. Mas fica estranho. Por que que o TSE manda censurar tudo isso e não deixa sair essa informação? Você não acha estranho isso tudo? Então é hora da gente refletir, orar bastante, conversar com as pessoas e na hora do voto é pensar no filho e no neto da gente, porque vai decidir o futuro deles mesmo. Senador, eu queria passar para o meu companheiro aqui, Stephen Carvalho, ele trabalha com a gente, é um grande admirador seu, é tricolor doente, e ele está aqui na técnica, mas ele também é locutor, é comunicador. Vou passar para ele te fazer uma pergunta, depois eu volto com a última, que eu sei que o senhor já tem compromisso, tá? Stephen, fica à vontade. Bom dia para o nosso querido senador. Senador, a minha pergunta é o seguinte: se o senhor abrir o Google aí, o Twitter, o senhor vai ver que tem muita gente depositando muita confiança nessa nova configuração do Senado. Sobretudo porque pode, agora nessa configuração, muitos falam de até abrir impeachment de ministro do Supremo Tribunal. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor sendo senador agora, com essa nova configuração, o senhor acredita que seja capaz de, quem sabe, até concluir, abrir e dar certo um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal? E se o senhor colocaria um impeachment, por exemplo, do Alexandre de Moraes, senador? Olha, excelente pergunta, Steve. Eu quero dizer para você que a gente tem uma grande esperança com esse novo Senado que se renovou bastante, né? E realmente é o povo brasileiro dando um basta nessa cassação aí implacável, né? Na verdade, nessa caçada implacável aos conservadores no Brasil. Que, diga-se de passagem, há 2022 anos, essa caçada aos cristãos era... todo mundo sabe, né? Crucificava, depois colocava mais na frente, em Roma, colocava nas arenas para serem comidos pelos leões, depois era queimado na Idade Média, e agora somos censurados, né? Faz parte disso, é histórico, mas veja bem o que é que está acontecendo. A população brasileira não aceitou isso e votou para que novos conservadores viessem para o Senado. Então nós estamos ganhando um reforço de Magno Malta, da Damares, do Alan Rick e vários outros nomes que vão vir para cá firmes para a gente combater o bom combate juntos. Agora, se o Lula ganha, Deus nos livre disso, toda essa conquista que foi do Senado, né, mais conservador e tudo, para a gente buscar fazer o equilíbrio entre os poderes, né, e aí, inevitavelmente, passa pelo impeachment de alguns dos ministros, né, tem 52 pedidos de impeachment aqui engavetados pelos presidentes do Senado, e basta na minha visão, daria um equilíbrio, seria pedagógico, porque o Senado se acovardou diante do Supremo. O Supremo manda e desmanda. Olha, muitas vezes quem está à frente desse país aqui é o Supremo, tá?
Então isso não é papel do Supremo. E eles querem legislar, querem executar, querem fazer tudo no Brasil, manda e desmanda, diz o que é verdade, diz o que é mentira. Aí fica difícil, né? A democracia, eles que deveriam ser os primeiros a guardar a nossa Constituição, para que tenhamos democracia, são os primeiros a desrespeitar e a implantar uma ditadura. Então, se o Lula ganhar, muda a configuração, porque aí você sabe que a força de um presidente é muito grande, junto ao Congresso, articulação, ministério, não sei o quê, pirulito, caixa de fósforo, e aí esse sonho do equilíbrio de poderes vai ficar distante. Lembrando para vocês, o próximo presidente da República vai indicar pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não é uma eleição para 4 anos, é uma eleição para 30 anos. Não. É exatamente, muito bom o que você está falando, porque as pessoas precisam entender que lá no Supremo Tribunal Federal é que está essas decisões sobre a legalização do aborto, a legalização das drogas, a questão da liberdade da gente, tudo isso está lá para eles. Então, o presidente, tu imagina o que é que o Lula indicaria? Vamos lá. Qual seria o posicionamento sobre a Lava Jato? Que recuperou aí a Lava Jato 22 bilhões. Ia ser uma caçada a esses servidores públicos que fizeram um trabalho exemplar para punir os corruptos. Você imagina quem é que o Lula indicaria para isso? É complicado, entendeu? Senador, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Em uma briga entre legislativo e o executivo, quem é que entra nesse entreveiro para resolver? Olha, uma briga entre executivo e legislativo, veja bem, nós temos dentro da Constituição algumas reservas por uma questão de desordem institucional, né? Que aí a gente precisaria ter, eu sei que você pode até querer me levar, olha, mas é o Supremo que tem que ser o poder mediador, e na verdade, o Senado é que tem um pouco dessa característica, né? Porque o Senado, ele é uma casa revisora da República que tem o poder de investigar ministros e também sabatiná-los, enfim. Mas depois de lá eles já postos, é a justiça que comanda, né? Vocês têm o recurso do impeachment como um freio e contrapeso. Claro, vocês têm a prerrogativa de fazer a sabatina para dar o lugar para eles, mas a partir do momento que eles estão lá, quando há um conflito entre as casas legislativas e o executivo, não é a justiça que intermedia, não? Olha, a justiça, veja bem, nessa questão do papel de intermediação, tudo hoje no Brasil vai para o Supremo, né? O Supremo é a palavra final. Nesse aspecto você tem razão. Só que eles estão exacerbando os seus poderes totalmente, ultrapassando isso. E já tem uma postura de ditador, de definir o que é o que no Brasil o que é verde, o que é amarelo, se pode ter bandeira, se não pode. Ou seja, é algo surreal que a gente está vendo aqui. Perdeu a credibilidade. Era aí que eu queria chegar. Porque se Lula vem a ganhar a eleição e vocês, mesmo com um Congresso mais conservador, quiserem dar uma tocada para o lado de cá, e ele, por medida provisória na caneta do lado de lá, essa questão sobe para a judicialização. E aí, na minha opinião, senador, essa é a minha opinião, nós continuaríamos vivendo sobre o império das leis. É isso que eu penso, caso o Lula venha a ganhar. Então, se quem está em casa me ouvindo acha que a eleição já está resolvida porque se ganhou muito deputado e senador conservador, pense bem, porque o lado de lá teria a presidência da República, mais a justiça, 2 dos 3 poderes. Esse é meu ponto de vista, não sei se é o mesmo seu. Faz sentido sim, é lógico, porque você está vendo hoje uma parcialidade muito grande já para triturar e cuspir fora o presidente da República, né? E é isso que a gente está vendo na parcialidade das decisões. Você sabia
que uma média de 6 decisões a favor do Lula tem uma a favor do Bolsonaro? De tudo que você possa imaginar. Sim, a gente tem visto. Decisões durante a campanha. Cara, é surreal. E esse escândalo agora, da questão aí das inserções de rádio. Que isso pode estar acontecendo, das inserções. A rádio chegou e já falou, uma associação lá da Bahia, dizendo que recebeu os mapas errados. E aí? Só tinha uma pessoa para fiscalizar isso, e esse cara que fiscalizava denunciou desde 2018 que estava errado, e ontem reafirmou isso e foi demitido. E correu para a Polícia Federal. Eu até pedi proteção policial para ele. Eu vi a sua solicitação, vi. Então, meu amigo, tem alguma coisa muito estranha acontecendo que está deixando as pessoas de bem assustadas. Mas eu repito, vamos ter fé, esperança, fazer a nossa parte. O que a gente não pode é deixar de votar. Para encerrar, senador. Nos ouvindo agora. Para sua assessoria já está aqui me cobrando que o senhor já tem uma entrevista. Para encerrar. E o Pacheco, hein? Rapaz, vou te falar, eu acho que tá bom, já deu, né? Já deu, tá articulando aí para continuar e tudo, mas eu acho que perdeu a sustentação completa da legitimidade perante uma sociedade sedenta por justiça. O Senado hoje, eu estou falando com você diretamente do Senado Federal aqui em Brasília. O Senado hoje ele não está mais de joelhos. Ele já teve durante todo esse mandato aqui de joelhos. Hoje o Senado está no chão. São raríssimos, você conta na mão dos dedos os senadores que estão questionando o presidente do Senado. Mas nós somos minoria. Então, Kennedy, eu quero dizer que a próxima formação, se Bolsonaro conseguir vencer, e eu vou dizer aqui para você, Bolsonaro vencendo a eleição, eu vou continuar com a mesma postura que eu sempre tive, em favor do Brasil. Então, vai ter momentos que eu vou divergir dele, faz parte da democracia. E eu vou votar contra em algumas situações, vou votar a favor em outras, vou questionar publicamente alguma, mas é muito melhor para o Brasil agora o Bolsonaro do que o Lula. Não tenho dúvida. E digo para você aqui, queria estar olhando no olho de cada cearense. Nós estou olhando aqui através da Câmara. Né? Nós temos uma decisão que vai impactar por gerações agora no domingo. E não tenha dúvida que o Bolsonaro é melhor, que representa a liberdade para a gente poder falar ainda. Representa valores da família, que é a base da sociedade, né? da questão da vida. Né? Então tem muita coisa em jogo. O Brasil tem tudo para assumir um protagonismo mundial, não só no agronegócio, mas o que tem de investimento vindo para cá, né, pela liberdade econômica, que foi uma lei do próprio, da Presidência da República, que nós aprovamos aqui, a cabotagem, tanta coisa positiva, né, que a gente conseguiu aprovar nesse governo. Vamos jogar tudo isso por água abaixo e voltar àquele momento com o rancor que o Lula tem hoje. Infelizmente, ele tem demonstrado isso, que vai atrás. Você viu o que ele disse do Zema, do governador de Minas Gerais, dizendo que vai se arrepender e vai ver o que vai acontecer. Cara, são várias ameaças, né? Veladas ao longo desse período, várias, exatamente. Então, ele vem dizer agora, Kennedy, se você viu, até o TSE proibiu que ele é contra o aborto. Sim. Gente, ele tanto é a favor que ele agora, há semanas atrás, foi na TV falar, em entrevista, que era a favor. Aí agora não pode dizer que ele é a favor do assassinato de criança? Pelo amor de Deus. Kennedy, muito obrigado, que Deus te guarde, te guie, te mantenha esse grande comunicador que você é, e pela próxima vez que vier aqui a Brasília, fica o compromisso de a gente sentar, tomar um café, e também o compromisso. Quando eu for aí no nosso Vale do Jaguaribe, eu vou lhe fazer uma visita para a gente bater um papo mais longo. Vai ser um prazer. Senador, para finalizar, eu só queria lhe fazer um pedido. Nos ajude, não é dinheiro, não é nada, porque graças a Deus a gente não precisa disso. Eu queria lhe fazer um pedido para que o senhor continue nos ajudando na questão de trazermos pessoas relevantes a nível nacional para o debate, porque a internet fez essa maravilha. A gente agora produz conteúdo aqui no Limoeiro, aqui na Morada Nova, e exporta isso para São Paulo, para o Rio de Janeiro.
coisa que era inimaginável há alguns anos atrás. Estou trazendo nomes nacionais importantíssimos e que ajudam nessa luta. É uma briga de Davi contra Golias. Então, peço a sua ajuda para nos ajudar aí com nomes relevantes e, claro, peço também para o senhor finalizar olhando no olho de cada cearense e deixando sua mensagem final. Pode contar comigo. Graças a Deus a gente tem boas relações aqui no Senado com atores desse mundo político, né, e também empresarial, nacional. Conte conosco, tá? E eu digo para o cearense, nessa altíssima audiência do programa Ceará em Pauta, nesse pool de rádios aí, comandados aí por você, Kennedy, não vamos perder a esperança, vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo. Agora, ele precisa da gente, né? Os planos de Deus precisam dos homens de bom coração, de boa vontade, para fazerem a parte. Se a gente fizer a nossa parte, eu tenho convicção absoluta que ele vai multiplicar. E domingo é 22. Valeu, senador. Obrigado. Um abração. Tudo de bom. Esse foi o senador Luiz Eduardo Girão conversando comigo aqui no programa Ceará em Pauta.